Cumprimentar a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na pessoa dos deputados Major Meca, que preside essa mesa, Sargento Nery e Coronel Nishikawa, da importância da interlocução de todos no Parlamento dos Estados, porque nos Estados nós moramos, nos Estados nós estudamos, nos Estados nós trabalhamos. Cumprimento, Major, por essa iniciativa tão importante para todos nós. Cumprimento meus amigos deputados federais, Coronel Tadeu, Subtenente Gonzaga. Cumprimento meu amigo, que teve que se retirar, senador da República, Major Olímpio. Gostaria de aqui dizer a importância que tiveram na legislatura passada o Major Olímpio e o Subtenente Gonzaga na discussão de causas extremamente importantes ao país, em especial da reforma da Previdência. E a esta tropa de homens de bem, no Parlamento Nacional, se uniram tantos outros policiais militares, como meu amigo Coronel Tadeu, contemporâneo de faculdade, eu diria mais ou menos, Coronel, há uns 10 anos nos formamos, né? Há mais de 25 anos. Né? Pois é. Mas, meus caros, gostaria de afirmar não ter muitas certezas, mas a incerteza é um ponto norteador da interpretação jurídica. O deputado subtenente Gonzaga trouxe inúmeros pontos importantes aqui para a nossa reflexão. Na leitura que eu havia feito, creio que há um risco, sim, em não se constitucionalizar o sistema de proteção social das polícias militares, porque existe uma diferença entre mens legislatore e mens lege. Uma coisa é o que o legislador pretendeu fazer com a norma, outra é o que a norma efetivamente fez. Qual é a interpretação que pode ser dada à norma lá na frente? E essa preocupação, meu caro doutor Raul, meu caro subtenente Éder, já não pôde ficar aqui, sargento Galesco, coronel Jorge Gonçalves, sargento Galesco, é uma preocupação que todos nós devemos ter lá na frente. O que se escreve hoje pode ter a razoabilidade na intenção do legislador, mas não necessariamente essa interpretação vai ser dada posteriormente pelas Cortes Superiores, em especial pelo Supremo Tribunal Federal. De maneira que há um princípio no direito ambiental, chamado de princípio da precaução, que recomenda justamente isso. Na dúvida, tome a posição mais segura possível. E nós tivemos essa situação, deputado, com relação aos servidores públicos que já tinham tempo para aposentação na PEC 286. Onde havia uma diferença entre a redação dada ao artigo 5º e o artigo 14, eu não vou me alongar nisso agora, mas que permitia que a regra de aposentação daquele que já tinha tempo para tanto fosse regulamentada tanto pela norma vigente à época da satisfação dos requisitos, como pela norma então vigente, ou seja, a norma de hoje. Nós tivemos uma reunião com o então presidente da comissão, era o deputado Marum, expusemos isso, ele falou, olha, eu vou conversar com o relator. E o relator fez essa alteração na proposta aprovada pela comissão especial, trazendo segurança jurídica àquele servidor que já tinha tempo para se aposentar, mas que ainda não havia se aposentado. Quer dizer, então, a busca do entendimento claro, ainda que tenha dificuldade sobre o âmago do processamento legislativo, por vezes a estratégia pode levar, não, vamos fazer uma construção que leve a esse resultado com remissão aos artigos, mas isso pode trazer uma consequência jurídica futura. Então, meus caros, vou fazer uma breve apresentação sobre o regime de previdência da Constituição. Primeiro, a Constituição fala em Seguridade Social. Seguridade Social que engloba Previdência Social, que engloba saúde, que engloba assistência social. Dentro da Previdência Social, nós temos alguns regimes. Vou falar do regime próprio dos civis e alguns sub-regimes dentro disso. Né? Então, para os civis, aqueles que ingressaram até a emenda constitucional número 20, ele tem a perspectiva de se aposentar com integralidade e paridade. O que é integralidade e paridade? Integralidade é o seu último salário e paridade é reajustou o pessoal da ativa, reajusta também, não há aqui nenhum termo pejorativo, é um termo constitucional, o inativo. Depois, há um outro regime para quem ingressou entre 2003 e no âmbito da União 2013, que é o que se chama de regime de média. A aposentadoria não vai se dar com a totalidade
do seu subsídio de vencimento, mas sim com 80% das maiores remunerações atualizadas mês a mês e dividida pelo número de contribuições. E aqui já vem um risco, na PEC 6, que estava lá na PEC 287, que esse período é alargado para 100% das remunerações, ou seja, a partir de julho de 94. Isso pega lá o primeiro salário do sujeito, como office boy, como contínuo, etc. Vai diminuir o bolo, de maneira que vai diminuir não só a aposentadoria, como também a pensão dele. O terceiro regime é para quem ingressou posteriormente à criação do regime complementar de previdência, onde isso já se aplica à magistratura, já se aplica ao Ministério Público desde 2013 no âmbito da União e desde 23 de junho de 2014 no âmbito do Estado de São Paulo, onde a regra vai ser aquela do regime geral no que toca a benefício e no que toca a pagamento de previdência. Então, todos aqueles que ingressaram no serviço público federal, no regime próprio, não estou falando do sistema militar, né? A partir de 2013, eles já têm as mesmas regras no que toca a valor de benefício e valor de contribuição do regime geral de previdência. Pois muito bem. Feita essa análise muito superficial, poderia dizer para os senhores o seguinte: servidor público, seja ele civil, seja ele militar, não tem privilégio. Existe um regramento constitucional próprio para fazer aso a algumas peculiaridades que são instas a prerrogativas de exercício de função, Major. Eu digo uma coisa: se hoje eu conservo, na minha perspectiva, a aposentadoria integral e paritária, é porque eu estou na carreira. Isso é uma garantia do cargo, não é uma garantia minha. Eu tenho inúmeros convites para sair do Ministério Público, não faço isso, sou promotor há 25 anos, que parecem ser 25 dias de tanto que eu gosto daquilo que eu faço. Mas se eu saísse, coronel, a partir de amanhã eu não tenho mais aposentadoria integral e paritária, não conservo sequer em parte aquilo que eu trouxe. Por quê? Porque não são garantias minhas, são garantias da função. E nesse momento eu digo o seguinte: ainda que nós não consigamos, nesse debate, tenho certeza que vamos conseguir, trazer a razoabilidade para a questão dos servidores públicos, mesmo assim eu me posiciono ao lado dos senhores na defesa de um regime previdenciário próprio para as polícias militares. E não é porque eu sou amigo do Gonzaga, chamá-lo pelo nome, Gonzaga, do coronel Ishikawa, do major, de todos que estão aqui, Major Meca, mas é porque eu entendo que essa é uma necessidade própria da função do policial militar. Essa é uma necessidade própria para a proteção às nossas famílias, é uma necessidade própria para a proteção aos nossos filhos. Um dos discursos mais emocionantes que eu vi nesta casa, na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi feito pelo então deputado estadual Major Olímpio, sobre uma situação que eu também investiguei como promotor de justiça, de antes de ela ocorrer, um assalto a banco em Guarulhos, que terminou na zona norte de São Paulo, onde um soldado da Polícia Militar, o soldado Lamas, foi morto a tiro de fuzil. E o criminoso que comandou esse assalto a banco, ele estava preso pelo assalto ao Banco Central, ao Banrisul, no Rio Grande do Sul, e foi promovido, porque a lei assim o permite, ao regime semiaberto. Veio para cá, organizou esse assalto, e o Lamas, que era o soldado com o maior número de partos em viatura da Polícia Militar, foi morto a tiro de fuzil, e a tropa não pôde resgatá-lo, porque estava abrindo fogo de fuzil sobre ele. E o Olímpio fez um discurso emocionante sobre essa situação, aqui nessa casa como deputado estadual. Isso pode acontecer com o coronel PM, isso pode acontecer com o soldado PM, isso pode acontecer com qualquer um dos senhores. Portanto, é evidente que é necessário um sistema condicional diferenciado para a proteção do policial militar, que é aquele que vai à rua proteger as nossas famílias. Do policial militar, também dos outros policiais. E vejam aqui, vou falar de uma situação concreta, embora não tenha colocado nessa projeção, o que a PEC propõe para a pensão. Hoje, vou pegar grosso modo, um servidor público que tenha o seu vencimento de R$12.000, ou seu subsídio de R$12.000, ele instituiria uma pensão de R$10.151,83, desde que ele tenha ingressado antes do regime complementar de previdência. Aprovada a PEC 6, se esse servidor público tiver 20 anos de atividade, essa pensão cai para R$ 2.592, por conta de lógicas matemáticas que eu posso explicar de forma muito rápida. Primeiro, não é o salário que vai formar a pensão, é o regime de média,
esse regime de média alargado 100% vai diminuir mais ou menos 40% o salário base. Depois, se ele tiver 20 anos de atividade, eu multiplico isso por 0,6, 60%. Esses 12 mil caem para 7.200 com o regime de média, vezes 0,6 do tempo de atividade para 4.320. E depois, se houver uma dependente só, multiplico isso por um novo 0,6, que é a cota familiar de 50%, mais 10% por dependente, essa pensão cai para R$ 2.592 por mês, bruta. Sendo que o servidor contribuiu a vida inteira, durante esses 20 anos, com 11% do seu salário para receber a pensão. De maneira que essa pensão não é um instituto benemérito, não é uma bondade, não decorre meramente no regime administrativo. Ela foi paga toda a vida laboral por esse servidor e que não estava sujeito ao teto de contribuição do regime geral, R$ 640. Ele vai pagar 11% sobre todo o seu salário. Esse é um dos aspectos dessa PEC. Eu tenho 25 anos de carreira. Em 1997, eu tive a honra de vir a essa Assembleia Legislativa como o primeiro promotor de justiça do Brasil, designado para acompanhar uma comissão parlamentar de inquérito. Em inúmeras situações, enfrentei o crime organizado, enfrentei o crime atomizado, e muitas delas dentro das viaturas da Polícia Militar. Eu sempre tive uma certeza: se alguma coisa acontecesse comigo, a minha família estava protegida. Esse foi um contrato assinado por cada um de nós com o Estado brasileiro. Assinado e pago. E agora, há a perspectiva desse contrato ser rompido. Por isso, antes de uma análise propriamente jurídica, Major Meca, eu gosto de fazer um enfrentamento econômico das premissas dessa PEC. Porque talvez nós tenhamos que ir ao Supremo Tribunal Federal discutir constitucionalidade de uma série de medidas. E o que nós vemos desde o governo Temer é a apresentação de uma situação catastrófica, inadiável. Ou mudamos a Previdência ou a Previdência acaba com o Brasil. Então nós temos que ter ideia desses números reais, para aí sim poder balizar conteúdos jurídicos em uma série de situações. Então isso aqui é uma... Desculpe, pedindo para não ficar aqui. Essa é uma transparência que vem do Ministério da Economia, portanto, de fonte oficial. O que se diz é que a reforma busca combater privilégios. Primeiro, privilégios não existem, vamos ver isso. Segundo, no total de 1,165 trilhões que se pretende economizar, 74% disso, 869 bilhões de reais, quase 900 bilhões de reais, vem do regime geral de previdência e da assistência social. Com relação ao servidor, já vimos, primeira parte, todo servidor que entrou depois de 2013 no âmbito da União, o valor da aposentadoria dele é R$ 5.839,45. E a contribuição dele é de R$ 642,34. Portanto, todo o serviço público civil, incluindo o Ministério Público e a Magistratura, já foram colocados dentro do regime geral de previdência. Agora, para aqueles que ainda têm a perspectiva da integralidade e paridade, é bom ressalvar que se de um lado a aposentadoria máxima, que é a exceção, não é a regra, que é a plena exceção, que tem o seu valor no subsídio no Ministro do Tribunal Federal, que é R$ 39.239,32, isso é 6,72 vezes maior que a aposentadoria máxima do regime geral, R$ 5.839,45. Isso nós ouvimos todo dia. Olha, a aposentadoria do setor público é muito maior que a aposentadoria do setor privado. Sim, só que nós não ouvimos a segunda parte. Qual é a segunda parte? É que a contribuição do setor público é de R$ 4.316,33 na sua alíquota máxima, que já não é mais a máxima, porque em alguns estados já adotaram 14%, a Prefeitura de São Paulo também. E essa contribuição de R$ 4.316,33, ela é 6,72 vezes maior que a contribuição máxima do regime geral, que é R$ 642,34. Vamos recuperar isso aqui? Se, em tese, a aposentadoria máxima do setor público é 6,72 vezes maior que a aposentadoria máxima do setor privado, a contribuição máxima do setor público é de mesma feita 6,72 vezes maior que a contribuição máxima do setor privado. Aliás, aqui, se o diretor de uma empresa ganhar R$ 50 mil por mês, ele vai pagar R$ 642,34. Ele tem um limite aqui, neste valor. Essa mesma conta, por outro modo,
Se o teto da Previdência do setor público de R$ 39 mil é 9,09 vezes maior que a sua contribuição máxima de R$ 4.316, o teto de aposentadoria do setor privado, R$ 5.839, é de mesma feita 9,09 vezes maior que a sua contribuição máxima de R$ 642,34. Reforço. 39 mil é exceção, não é regra. O que vale aqui é, nós temos uma situação absolutamente linear. Se paga mais, recebe mais. Se recebe mais, paga mais, em absoluta proporcionalidade. O que existem são algumas regras diferentes para o setor público. O setor público não tem fundo de garantia por tempo de serviço, e mais que isso. No setor público nós pagamos previdência depois da aposentadoria e depois da instituição da pensão naquilo que excede o teto do regime geral. Fazer uma breve análise, Major. Isso aqui eu fiz lá atrás. O governo federal ele projeta o déficit do RPPS e projeta o PIB. Aqui são situações consolidadas. Déficit efetivo nesse exercício e PIB efetivo nesse exercício. O que nós vemos? Que o déficit do setor público, da Previdência do RPPS, que é o regime próprio da União, caiu de 1,08 em 99 para 0,65% do PIB em 2015. E por que caiu? Caiu por conta das emendas 20 e 41, que alteraram completamente as regras de aposentação do setor público. O setor público tem idade mínima, 60 anos homem, 55 anos mulher. Tempo de exercício de função pública, 20 anos. Tempo de carreira, 10 anos. Tempo de cargo, 5 anos. Essas regras foram trazidas aí, antes não tinha. Antes era comum, você vê um jeito de se aposentar, passava no concurso, ficava 5 anos se aposentava. Isso não existe mais no setor público. Aqui de mesma feita, eu apresentei isso na comissão especial ano passado, esse é um dado muito importante. O governo federal, quando ele mandou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2017, ele disse que o déficit do setor público da União seria de 68 bilhões de reais no primeiro ano, capitaliza isso até 2060 e traz o conceito de déficit de valor presente ou déficit atuarial. Pois muito bem. Ali ele não analisou PIB, mas quando ele fez a projeção do regime geral, ele analisou qual seria o PIB futuro do país. O que eu fiz? Muito simples. Peguei a projeção de déficit, peguei a projeção de PIB, todos os dados do governo federal, esses dados não são meus, coloquei linha a linha, o que a gente vê? Que o déficit do setor público de previdência está decaindo ao longo do tempo. Duas ressalvas. 68 bilhões de reais foi o previsto, não foi realizado, porque o governo trabalhava com o conceito de fluxo e não de caixa. Qual é a lógica? Se todo funcionário público tem tempo de vier a se aposentar, nesse exercício eu vou despender 68 bilhões de reais. Mas a aposentadoria é exceção, não é regra, o realizado foi de 39 bilhões de reais. É um valor alto, sem dúvida é um valor alto, mas nós temos que lembrar que no âmbito da União, até 1991 eram 150 mil segurados, e com a unificação do regime, os seletistas da União que passaram para o regime próprio, esse número subiu para 800 mil segurados. E sequer houve o carregamento da contribuição que fizeram lá para o regime geral de previdência. Ou seja, quando eu aumento a minha massa de segurados e trago segurados que não fizeram contribuição para esse regime, eu não posso exigir equilíbrio atuarial nesse regime. Aliás, eu desnaturo a sua característica atuarial e a coloco com característica administrativa. Justa essa mudança, mas não pode ser de nós exigida agora para fins de cálculo atuarial do regime. A mesma conta, lá no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2017, o déficit caiu para 0,25%. E aqui é uma questão muito interessante. Eu fiz esse levantamento, interessante não é por ser meu levantamento, mas o que se constatou aí, isso foi citado no relatório da CPI da Previdência, que, diga-se, foi aprovado por unanimidade, inclusive pelo líder do governo que a integrava, que é o seguinte: em 2016 o governo falou que em 2090 o déficit do regime próprio seria de 691 bilhões de reais. Já em 2017 ele falou que esse mesmo déficit daquele mesmo ano seria de 7 bilhões de reais. O que mediou entre um ano e outro para o déficit ser 1% daquilo que for estimado no ano anterior? Não tem nenhuma explicação. Aliás, se nós pegarmos lá a PEC 6, assim como na PEC 287, não tem qualquer explicação sobre a situação econômica do regime próprio, não há qualquer correlação entre a situação econômica do regime próprio e o PIB nacional. Este é o último dado. É o dado inserido no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2019, aprovado em 2018, dado encaminhado pelo governo federal. Houve aqui uma alteração fática, eu não posso dizer porquê, mas o governo também não disse, onde se prevê um pequeno aumento do gasto, do déficit do regime próprio da União face ao PIB até 2026,
mas que começa a decair a partir de 2030, até que chega lá, em 2092, em zero, mas uma fração muito próxima disso, bem de antes. Apenas consolidando esses dados, em 2016 o governo falou que o déficit seria de 68 bilhões, foi de 39. Em 2017 falou que seria de 77 bilhões, foi de 48. Em 2018 falou que ia ser de 53 bilhões, foi de 46. Todos os dados que eu tirei do relatório resumido de execução orçamentária. O que é isso? Terminou o exercício, o governo publica suas contas. Eu vou lá, pego as contas do próprio governo e coloco aqui, né? Aliás, isso demonstra que de 2017 para 2018 o déficit acabou caindo 5%. Aqui, muito grosso modo, é um relatório do TCU, inserido na CPI, no relatório da CPI da Previdência, mas a análise foi do TCU. Ele diz que o déficit do regime próprio foi de... o déficit da Seguridade Social, tudo, assistência, saúde, previdência, foi de 242 bilhões de reais em 2016. Aí nós temos 92 bilhões de déficit decorrente da DRU. O que é a DRU? Desvinculação de receitas da União. São receitas da Seguridade Social previstas no artigo 195 da Constituição, como PIS, COFINS, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, de lotéricos, que entram para pagar benefícios que não têm receita própria, como LOAS, como Bolsa Família, ou que tem uma pequena receita como Bolsa Rural, e, por determinação constitucional, esse dinheiro é drenado do sistema de seguridade e vai para o Tesouro. Então, desse déficit de 242, nós podemos tirar 92 de DRU. E podemos tirar 144 também de renúncias da Seguridade Social. Ou seja, o que é isso? O governo abre mão de receitas da Seguridade, em prol de alavancar a atividade econômica. Não faço uma crítica objetiva disso, mas constato. Nós abrimos mão de dinheiro, e nós abrimos mão de dinheiro e produzimos déficit. Podemos colocar aí também um déficit gerencial de 190 bilhões de reais para 2016, decorrentes dos erros, fraude, sonegação e inadimplência. Então, veja, nós teríamos aí um resultado negativo de 0,1% do PIB naquele exercício. E se tirarmos, depois eu converso com o deputado Gonzaga sobre isso, o déficit dos militares, o sistema fica positivo em 27 bilhões. Por quê? Porque a visão que o governo tem é que o militar não tem previdência, ele tem um regime administrativo. Sem entrar no mérito, se eu digo o regime administrativo, eu não posso levar em conta essa conta na Seguridade Social. Ficamos na preliminar, não vamos para o mérito, deixamos por aí esse ponto. Então, veja, eu só trago 2016 porque eu não tenho 2017 e 2018. A CPI foi buscar esses dados. Se eu tivesse 2017 e 2018, eu estaria. Mas o que a gente vê é que o sistema em si, ele não é deficitário. Ele é tornado deficitário pela lei em sentido amplo e por questões gerenciais não resolvidas. Isso aqui é um estudo do IPEA sobre a situação dos estados, de mesma forma, retroativo. Nós vemos que o déficit de 2006 para 2015, ele aumenta nominalmente, mas ele diminuiu face ao PIB nacional. O estudo do Tribunal de Contas da União, de mesma forma, demonstra a queda do déficit dos estados e municípios de 2004 para 2014 face ao PIB nacional. Eu volto aqui a essa questão dos privilégios, porque nessa entrevista o subsecretário da Receita afirmou o seguinte: o que seria sustentável da Receita, não da Previdência? Se mantiver no patamar atual e não crescer em percentual do PIB, acho que já é um grande avanço. E se a gente conseguir que caia em percentual do PIB, é ótimo. Está caindo em percentual do PIB. Portanto, deveríamos saber por que é necessária a alteração no nosso sistema de previdência, no sistema próprio de previdência. Aqui os motivos para o déficit do RPPS da União: a migração de 650 mil seletistas, e essa não é uma observação minha, é uma observação do TCU no acordo aí referido. O servidor público, ele tinha um regime administrativo até 93, ele não pagava previdência, passou a pagar previdência a partir de 93 com a emenda constitucional 3, antes ele pagava pensão. Seletização e terceirização do serviço público, baixa taxa de reposição em vacâncias, nós sabemos disso. Aliás, mas a idade está crescendo. Sim, mas no sistema diabático talvez isso seja impactante. No nosso sistema, se aposenta e o governo não repõe, significa que é menos dinheiro arrecadado. Esse é o maior impacto sobre o nosso sistema de previdência. E a quebra do princípio da solidariedade pela adoção do regime de previdência complementar. O que é isso? O senador Major Olímpio já discorreu sobre isso, o subtenente Gonzaga também. Nós temos hoje uma lógica previdenciária que vem de Bismarck. O que significa? É o pacto intergeracional. Uma geração paga a previdência da outra geração e assim sucessivamente. Com a adoção do regime complementar de previdência em 2013, isso mudou. Porque aquele que entra, ele tem um regime de capitalização, co-contributivo, não estou falando dos militares, salvo a situação do Espírito Santo, onde ele paga o teto do regime geral e, se quiser, faz uma previdência complementar.
Na União, 8,5% Estado, 8,5% ele. Em São Paulo, 7,5% ele, 7,5% Estado. O que isso importa dizer? O sujeito pagava 11% sobre o seu salário, se pega o teto, ele colaborava com R$ 4.300. Quando ele entra no regime complementar, ele não colabora mais com R$ 4.300, ele colabora com R$ 640. Eu estou arrecadando menos para pagar as gerações passadas. Quer dizer, eu, governo, quando eu faço essa alteração para resolver meu problema lá na frente, eu crio um problema de fluxo presente. E mesmo assim, o déficit do regime próprio decai ao longo do tempo. Isso aqui eu vou passar por cima dessas questões, já coloquei esses dados. Isso aqui são dados da Anfip do ano passado, onde nós vemos um total de renúncias, não só de seguridade, mas também tributária, de quase 300 bilhões de reais em 2017, 137 bilhões de reais era 150 bilhões de reais em contribuições sociais. É abrir mão de muito dinheiro, para dizer lá na frente que está faltando. E a DRU também tirou do sistema de seguridade social em 2017 113 bilhões de reais. 113 bilhões mais 287 bilhões são 400 bilhões de reais. 100 bilhões de dólares que nós abrimos mão aí, entre DRU e entre desoneração. Fazer uma breve análise, se o senhor me permitir, deputado. Acho que isso é importante para nós conseguirmos, né, fazer o comparativo de sistemas. Eu fui ao Chile a semana passada, junto com o presidente da AMB, o Dr. Jaime de Oliveira, e junto com o presidente da Federação Latino-Americana de Magistrados, o Dr. Walter Baroni. Tivemos lá uma imersão no Instituto de Estudos Judiciais do Chile, para entender como é que funciona aquele sistema que virou parâmetro na PEC 6, embora não se diga lá como é que vai ser a capitalização, se é individual, se não é, mas é muito importante nós estudarmos o sistema do Chile. Apesar da privatização, este é o dado mais importante que eu gostaria de colocar aqui, 68% dos gastos com Previdência e Seguridade Social chilena são pagos pelo Estado. 31% pelo sistema privado, que não tem a confiança de 45% da população, 41% não confia muito e 82% prefere a Previdência Pública. Esse dado eu tirei uma apresentação dessa professora, Cláudia Sanhuesa, que conversei com ela lá, onde ela fez a análise, aqueles números que eu gosto de fazer, mostrando lá, 68% das pensões são pagas pelo setor público e 31% das pensões são pagas pelo setor privado. Esses são dados de um outro professor, Andras Utoff. Os dois integraram a Comissão de Reforma da Previdência, que não foi levado ainda não concluiu a sua comissão, mas chamada, desculpe, seu relatório, Comissão Bravo. E nós vemos que em 2008 houve uma alteração do sistema constitucional chileno para adotar um padrão solidário, porque algumas pensões eram de 4, 5 dólares, algumas aposentadorias de 4, 5 dólares. O Estado reformou e passou a complementar essas pensões, mas o Estado faz o aporte financeiro, mas a pensão é paga pela empresa privada que consta lá, integrante da AFP. Mas de forma ou de outra, 79% dos benefícios do Chile são menores que um salário mínimo. 44% dos segurados estão abaixo da linha de pobreza. A AFP, que são essas entidades de previdência, elas têm um depósito hoje de 217 bilhões de dólares, 83% do PIB, o que é um número considerável. Mas, em contrapartida, isso é muito importante. Para a migração do regime, o governo chileno gastou até hoje 420 bilhões de dólares. Que migração é essa? Já concluo, deputado. Nós temos hoje um regime solidário, onde eu pago a aposentadoria de quem já justamente conseguiu galgá-la. Quando eu altero esse sistema e passo para o sistema de capitalização individual, eu não pago mais lá, eu pago para mim. O dinheiro deixa de entrar no bolo da Previdência, mas o Estado continua custeando essas aposentadorias sem um aporte. Isso no Chile custou 420 bilhões de dólares. Nós temos aí um custo de 420 bilhões de dólares, descontados que já foi pago, e um fundo formado de 217 bilhões. Ou seja, nós temos aí a socialização do prejuízo e a privatização do lucro. Não tenho nada contra a iniciativa privada, muito pelo contrário. É o grande alavancador do desenvolvimento nacional. Aliás, em qualquer país do mundo deve ser assim. Errou historicamente quem não fez isso, mas o lucro deve vir do empreendedorismo, do risco, da competência. O que não é possível é o Estado, custear determinados sistemas. Isso não dá para fazer. O aporte mensal
aliás, anual, do Estado na Previdência do Chile hoje é de 9,3 bilhões de dólares e dos trabalhadores 7 bilhões de dólares. Aqui, eu não vou apresentar todos esses dados, mas é importante apontar que dos 30 países que entraram no regime de capitalização, 17 já saíram dele. Aqui são as fontes oficiais daquelas remissões que eu fiz, 9 bilhões de dólares gastos pelo Estado, 7 bilhões de dólares pagos pelos trabalhadores, 1 bilhão de dólares em comissão. E também isso é um dado interessante. A privatização do sistema não implicou no Chile que o dinheiro ficasse dentro do Chile. Hoje, 42% desse capital já está no exterior. Quem me entregou isso foi o vice-presidente da Associação dos Magistrados Chilenos, o Alberto. É um jornal de época, em que se dizia, lá a Previdência nunca foi integral, mas se dizia o seguinte: quem entrar no sistema de Previdência em 2020 vai receber 100% do salário. Essa foi a promessa feita com a privatização do sistema. A realidade foi outra. Segundo essa matéria publicada pelo UOL, hoje as pensões dão mais ou menos 30% do salário, ou o professor Utoff faz um estudo muito pormenorizado e diz o seguinte: quem mais perdeu foi a classe média. O sujeito ganhava cerca de R$6.000 por mês, ele contribuiu com 10%, mais 2% de taxa por 40 anos, e hoje ele recebe uma aposentadoria de R$1.200, ou seja, ele recebe mais ou menos 20% daquilo que foi prometido. Portanto, é muito importante que nós discutamos, se houver a implementação desse regime, eu não faço nenhuma restrição de cunho ideológico, mas que nós discutamos o custo disso. Porque se nós queremos resolver o problema da Previdência para saldar, na verdade, a questão fiscal, nós não podemos querer resolver o problema da Previdência e criar uma outra situação fiscal mais grave ainda. Né? O custo do Chile foi de 1,4 vezes o PIB, 420 bilhões de dólares. Se isso acontecer aqui no Brasil, nós vamos ter um custo de cerca de 10 trilhões de dólares. Quer dizer, vale a pena a economia de 1 trilhão de dólares para gastarmos ao longo do tempo 10 trilhões de dólares? Eu creio que não. Mas a questão não é crer, não é meu eu subjetivo que vai dizer se isso pode, se não pode, que nós precisamos. Nós precisamos que o governo apresente seus dados, suas contas. Indagado ao ministro Paulo Guedes, na Comissão de Constituição e Justiça essa semana, sobre quanto vai custar a transição, falou, não sei, depende do modelo que nós adotarmos. Por quê? Porque a PEC ela não fixa esse modelo. De maneira que, se a Câmara e o Senado aprovarem isso, vai haver um cheque em branco para a própria Câmara e para o próprio Senado, mas para uma composição constitucional muito menor. Aí a lei complementar vai dizer qual é esse sistema. Eu não sou contra a existência de uma reforma da Previdência para a adequação de uma série de circunstâncias que estão aí. Agora, nós precisamos, primeiro, discutir isso com tranquilidade, com serenidade, sem vilipendiar direito adquirido e sem vilipendiar também algumas situações que o ministro Gilmar Mendes chama de enfieiras de consolidação. O que significa isso? Está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. A proteção à garantia jurídica. O sujeito não se aposentou, mas ele está muito próximo da aposentadoria. Há 30 anos ele contribui com aquilo. Aí vem uma nova reforma constitucional, altera a regra de transição, fazendo aquilo que o ministro Gilmar Mendes chama de corrida de obstáculos com obstáculos em movimento. Quer dizer, eu estou chegando, vem um obstáculo, eu pulo, agora cheguei, e aí vai. Essa insegurança jurídica, ela é extremamente perniciosa ao país. Concluindo, deputado, eu falo sobre a minha carreira. Embora hoje o artigo 9º diga, da PEC, que há proteção ao direito adquirido, e essa proteção realmente está bem escrita lá, muito servidor público está com medo. E começa a se aposentar com a perspectiva da reforma. Esse ano nós tivemos no Ministério Público 30 aposentadorias, o que é muito para a nossa realidade. No ano passado foram 11. No ano retrasado da PEC 287 foram 26. E em 2016 foram 11 novamente. Então, previdência é segurança. Nós precisamos de segurança para discutir previdência. Parabéns a esta casa que nos trouxe a possibilidade de diálogo. Este é o caminho. Diálogo, interlocução, discussão no bom sentido, conhecimento de dados, e aí sim conseguimos um resultado que será bom para todo o país. Muito obrigado, agradeço demais a Vossas Excelências por esse tempo concedido. Muito obrigado ao Dr. Paulo Penteado, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Nós, policiais, somos imensamente gratos pelo apoio de todos os bravos e honrados promotores de justiça do Estado de São Paulo. Muito obrigado.